pode ter certeza, irmão. O microfone mudou, mas o Espírito continua falando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o microfone mudou, mas o professor continua o mesmo. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, irmãos. Nós somos porta-vozes de Deus. Cada um dentro de uma personalidade, dentro de um jeito de ser, um jeito de transmitir a palavra. Mas todos nós estamos sendo aqui instrumentos, canais para o Espírito de Deus, que nos conhece muito bem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você sabia que o Espírito Santo conhece você mais do que você mesmo? Qual foi a resposta do irmão? Ele nos conhece, irmão. E no momento como esse, ele se utiliza dos homens e mulheres de Deus que vêm aqui para falar a palavra dele. Se você considerou o momento de louvor, Deus tratou com você. Se você considerou essa palavra inicial, Deus tratou com você. E se você continuar considerando, Deus vai continuar tratando com você. E vai tratar comigo também. Pois os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu vou ouvir também. Amém, amados? Glória a Deus. Então é aquilo, irmãos. A gente só não cresce nessa igreja, irmão, para a glória de Deus. Nós estamos ensinando a palavra. Infelizmente tem alguns lugares, algumas congregações que infelizmente, e falo de todo o coração mesmo, infelizmente, não há esse ensinamento. E por isso os irmãos não crescem. E por isso os irmãos não usufruem daquilo que tem disponível para eles. Mas não só na nossa igreja, como em outras igrejas também, se ensina o Evangelho. Então, se numa igreja como essa você não vê mudanças, não vê resultados, depois de muito tempo na igreja, eu posso garantir para você, a culpa não é nossa. E também não é de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: olhe para outra. Você já olhou muito para essa, olhe para outra agora. Olhe para outra pessoa e diga: nesse lugar a gente só não aprende se a gente quiser. Amém, amados? Só não aprende se a gente quiser não aprender. Se a gente quiser aprender, a gente aprende, porque há estrutura para isso, irmão. Tanto aqui na igreja como no discipulado. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos falar sobre escatologia essa noite, continuar, né? Você sabe muito bem, pelo menos uma boa parte aqui sabe, e quando eu venho para cá ministrar durante a semana é para falar sobre escatologia. Não que eu só conheça sobre escatologia, amém, amados? Mas é porque eu fui separado para estudar esse assunto e ministrar na igreja. E na semana passada a gente falou, não é? Eu falei com o auxílio do Espírito Santo sobre a importância de se estudar a escatologia, estudar as profecias, estudar a revelação do fim dos tempos. Vimos dois propósitos, no caso nós falamos de dois, nos detemos em um. Dois propósitos de estudarmos as profecias, ou seja, as revelações do fim dos tempos. Vimos no culto passado que um dos propósitos é para conservarmos nossa salvação. Posso ouvir um amém, amado? Pois como temos aprendido pela palavra, uma vez salvo não é salvo para sempre. Amém? É ensinado em alguns irmãos nossos ensinam dessa forma. Mas pela palavra vemos que a salvação ela pode ser perdida. Precisamos ter compromisso com Deus. Deus não quer perfeição de nós, até mesmo porque nós não temos condição para isso. Mas Deus quer que a gente viva aquilo que nós já temos. Amém, amados? Diga: eu devo viver o que eu já conheço e entendo da palavra. Amém? E quanto mais a gente estuda sobre o fim, sobre o que vai acontecer no fim, tanto com os salvos como com os ímpios, se a gente considerar de todo o coração, esse conhecimento com entendimento vai gerar em nós uma consciência maior de uma vida em obediência à palavra. Afinal, se salvação pode ser perdida, então eu tenho que andar em obediência, para que eu permaneça
no povo espiritual chamado igreja, e usufrua do que Deus prometeu para a igreja, e não passe pelos sofrimentos que Deus revelou que os ímpios vão passar. Amém, amados? Então esse é o primeiro propósito de se estudar escatologia. E qual é o segundo propósito de se estudar sobre escatologia? Diga: é para gerar em mim uma consciência maior que eu devo levar o Evangelho para os que não conhecem Jesus. Irmãos, estudar escatologia nos leva a viver a palavra, a evangelizar, a andar em santidade e pregar a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, ou livro da Revelação, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: isso aqui, João tinha acabado de ter recebido uma revelação do fim dos tempos gloriosa, e o João ficou tão maravilhado que ele acabou tomando uma atitude errada, por impulso, por emoção. Veja só o que foi que João quis fazer. Versículo 10: e eu lancei-me aos pés do anjo para o adorar. Por quê? Porque foi o anjo que estava mostrando para ele as coisas que vão acontecer. Aí ele foi meio que impulsionado pela emoção e quis adorar o anjo. E aí nisso, veja o que o anjo disse a ele: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo disse: ei, não adore a mim não, adore a Jesus. Eu sou servo junto com você e com aqueles que têm o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que ele quis dizer com isso? O testemunho de Jesus é a mesma coisa que o viver Jesus, falar de Jesus. Diga: o testemunho de Jesus, quando eu prego e vivo a palavra. Amém? Então ele está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito, ou a parte central da profecia. Ou seja, o propósito, o principal de se estudar a profecia é testemunhar de Jesus. Ou seja, praticar a palavra e pregar a palavra. Irmãos, conhecer as profecias para ficar aí com o peito estufado, se achando mais inteligente de todos os irmãos, você não estudou com o coração certo, com a intenção certa. Nós devemos estudar escatologia querendo aprender para fazer a obra de Deus. E esse estudo vai nos levar a testemunhar de Jesus. Ser o testemunho de Jesus, ou seja, pregar e viver a palavra. Irmãos, Deus quer que a gente pregue essa palavra. Por quê, irmãos? Porque Deus ama a todos. Deixa eu dizer de novo: Deus ama a todos. Deixa eu dizer mais uma vez: Deus ama a todos. A todos. Deus não tem interesse que as pessoas vão para o inferno, irmão. As pessoas vão para o inferno porque dentro do livre-arbítrio não quiseram Jesus, ou por falta de conhecimento da verdade, ou porque não quiseram mesmo. Mas Deus não quer que ninguém vá para o inferno. E cabe a mim e a você anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação de Deus. Quando a gente estuda as profecias, irmãos, a gente vê quão glorioso é o que está preparado para os salvos, e quão terrível é o que está preparado para os ímpios.
E a gente, por estar entendendo o amor de Deus que já está em nosso coração, a gente não vai só pensar em nós. A gente vai dizer, rapaz, é muito sofrimento que os ímpios vão passar. Eu não posso ficar calado. Eu tenho que anunciar para quem eu puder falar essa palavra. Mesmo que as pessoas não queiram, mas eu não posso ficar calado. Amém, irmãos? As coisas que nós estudamos em escatologia são sérias e verdadeiras, irmãos. O inferno existe. Diga para a pessoa que está do seu lado, o inferno existe. Amém? Antes do inferno, a tribulação, irmão, de 7 anos vai acontecer. E pode ser na nossa geração, irmão. Eu não estou dizendo que vai ser, mas pode ser. E há uma grande probabilidade de ser. E se o arrebatamento acontecer na nossa época, os amigos que você conhece que ainda não aceitaram Jesus, os amigos que nós conhecemos, os parentes que nós temos que ainda não estão em Cristo, eles vão ficar para a tribulação. Mas cabe a nós anunciarmos as boas novas. Mas para anunciar, temos que ser bem preparados. Você que é da palavra que cura, a liderança, o apóstolo, só autoriza você a pregar o evangelho depois que você passar pelo discipulado. Por quê? Não, irmão, tem que pregar, o povo está indo para o inferno. Eu digo para você, irmão, pregar a palavra desequilibrado é pior do que ele não falar nada. É melhor ficar calado do que falar desequilibradamente, sem um norteamento, sem um conhecimento. Pergunta para mim, por quê? Porque o estrago é grande, irmãos. Tem muitas pessoas hoje que não querem saber de Jesus porque ouviram de uma forma desequilibrada. E quando a gente vai falar assim, não fale de Jesus não, porque ficou com um trauma. Porque outra pessoa foi falar com a melhor das intenções do mundo, mas por estar despreparada, falou de uma forma que não devia e acabou afastando aquela pessoa. Então precisamos ser preparados para evangelizar. E quando a gente estuda escatologia, a gente vê que precisamos evangelizar. Amém, amados? Então antes temos que ser preparados. Irmãos, é muito egoísmo só pensar em nós, irmãos. Minha salvação já está certa, eu vou morar com o Senhor e glória a Deus. Mas o Senhor quer muito mais, irmão. Ele deseja que todos se salvem. A gente vai ver no decorrer dos cultos, mas eu já quero adiantar para você, que de acordo com alguns matemáticos que estudam escatologia, segundo essas pessoas, de acordo com as medidas que a Bíblia dá, da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial, da morada eterna dos salvos, segundo eles, baseado nas medidas, eles dizem que nessa cidade dá para morar confortavelmente. Diga, é confortavelmente. Dá para morar confortavelmente 80 bilhões de pessoas. Não é morar apertado, assim, bom dia, na casa do vizinho a mão. Não! É morar confortavelmente. O que é que você entende por algo confortável? Que espaço. 80 bilhões. O mundo tem quantos habitantes atualmente? 7. Está chegando a 8. Eu vi uma reportagem aí. Está perto. É o dízimo do que pode morar lá, irmão. É 10%. Amém? Dízimo quer dizer 10%. É 10%. Então tem espaço à vontade, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não se preocupe não. Vai ter espaço para você. Vamos pregar essa palavra. Vamos encher esse lugar. Dê um aleluia. Eu vou pregar não, vai que fica muito cheio lá. Misericórdia. Eita egoísmo, viu? Pelo amor de Deus.
Tem espaço, meu irmão. Mas a gente tem que aprender. E a escatologia nos motiva a querer cumprir o ide de Jesus, o ide que o Senhor deu à igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus quer que todos nós cumpramos essa ordenança. Dê um aleluia, dê uma glória a Deus. E a escatologia nos motiva para isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vale a pena estudar escatologia, irmão? Qual foi a resposta dele? Ele ficou com a cara feia, não foi? Se ficou, não diga não. Deixa para lá. Amém, amado? Então, irmãos, nós precisamos estudar sobre escatologia. Aleluia. Escatologia é o estudo das profecias, irmãos. Ou seja, as revelações de Deus. Deus revelou coisas que vão acontecer. E essas revelações são chamadas de profecias. Amém? Algumas dessas revelações, Deus, quando falou na época, não tinha acontecido. Mas com o passar dos anos, já se cumpriram. Amém? Tem profecias que foram dadas no Velho Testamento que já se cumpriram. O próprio escrito do Novo Testamento já mostra o cumprimento dessas profecias. Mas tem profecias que ainda não se cumpriram. Amém, amados? E existe uma confusão no meio cristão. Uns dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ou seja, Jesus vem, tira a gente da terra para começar uma tribulação de 7 anos. Estes que creem assim são os pré-tribulacionistas. Pré quer dizer antes, antes da tribulação, pré-tribulacionismo. Ou seja, creem que Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação de 7 anos. Outros irmãos creem que a igreja vai passar 3 anos e meio de tribulação na terra. Aí Jesus vem e busca a igreja na metade da tribulação. São os meso-tribulacionistas. Meso vem de meio, metade. Tribulacionista vem de tribulação. Amém? Outros creem que a igreja vai passar os 7 anos de tribulação na terra, comendo o pão que o diabo amassou. E só depois dos 7 anos é que Jesus vem pegar os caquinhos que sobraram da igreja. Vamos embora. São os pós-tribulacionistas. Pós vem de depois da tribulação. Ou seja, Jesus vem só depois da tribulação. Por que essa mistureba toda? Por que essa misturada toda? Porque é a forma de se entender como as profecias vão se cumprir. Amém? As profecias que faltam se cumprir. A misturada é porque uns entendem que as profecias vão se cumprir de um jeito, e os outros entendem que as profecias vão se cumprir de outro jeito. Existem duas correntes de pensamento. Existem aqueles irmãos que creem que as profecias elas vão se cumprir de uma forma alegórica. O que significa essa palavra tão difícil? Alegórico vem de alegoria. Alegoria significa fantasia, enfeite. Amém? No carnaval, né, nos desfiles de escola de samba, quando fala alegoria, ele está falando das fantasias do carnaval. Então quando fala que uma pessoa, por exemplo, está lá um homem, está errado, é errado isso, nós não estamos concordando, mas só estou dando como exemplo para a gente entender. Quando está lá um homem lá dançando lá no desfile, e ele está lá fantasiado, sei lá, de um leão. Então aquela fantasia de leão quer dizer uma alegoria. A alegoria, ou seja, ele não é um leão, mas ele está querendo dizer que é um leão. Posso ouvir um amém, amado? Então aquilo é uma fantasia ou alegoria.
Então, como é entender as profecias de uma forma alegórica? É entender fantasiando a profecia, ou seja, dizendo que ela não vai acontecer do jeito que está escrito, mas vai se cumprir de outro jeito. Ali é uma fantasia, Deus está fantasiando. Ele quer dizer outro mistério aí que só quem interpreta desse jeito sabe, muitas vezes. Deixa eu dar um exemplo para a gente entender. Algumas semanas atrás eu falei um pouco sobre isso, mas é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. E eu vou usar o mesmo exemplo que eu citei da outra vez que eu falei sobre isso. Vá lá para Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Digo, o que eu estou lendo agora é uma profecia, é uma revelação de Deus, que ainda não se cumpriu. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Olha para mim, por favor. Entender essa profecia de uma forma alegórica ou fantasiosa é dizer que quando Deus disse aqui que o diabo vai ser preso por 1000 anos, isso não vai se cumprir desse jeito. Deus estava querendo dizer outra coisa. Alguns estudiosos creem que entendem as profecias desse jeito, dizem que o diabo preso por 1000 anos se cumpriu quando Jesus ressuscitou. E que hoje o tempo da igreja, o diabo está preso. Irmãos, se isso fosse verdade, então como é que o mundo está do jeito que está? Eles dizem que esses 1000 anos não é ao pé da letra, mas é o tempo da igreja na terra. Já faz 2000 anos que a gente está aqui, irmãos. Mas aqui fala que o diabo vai estar preso por 1000 anos. A Bíblia diz uma coisa. Mas quando eu entendo a profecia de uma forma alegórica, eu digo que o que está escrito não vale muito. Isso aqui representa outra coisa. E aí eu começo a inventar a história. Posso ouvir um amém, mano? Eu fantasio. Por isso que o nome é alegoria. E aí dizem que o diabo já está preso hoje, que esses 1000 anos é o tempo da igreja na terra. Se o diabo está preso já hoje, irmão, então a coleira é grande demais, viu? Ele dá uma escapulida da jaula e destrói e volta. Mas é assim que se entende a profecia de uma forma alegórica. E isso fica confuso, irmão. Por isso que muita gente acha difícil escatologia. Porque o estudioso que entende a profecia desse jeito, ele começa a inventar. Irmão, a Bíblia está dizendo que o diabo vai estar preso por 1000 anos. Mas isso aqui quer dizer outra coisa. Vê que loucura. É eu chegar para a irmã Kessia e dizer: Kessia, amanhã você vai ministrar na igreja. E aí Kessia se prepara, estuda, e ela chega aqui, e aí nisso está outro irmão pregando. Aí ela chega e diz: olha, você não disse que eu ia pregar amanhã? Sim, mas quando eu disse isso, eu estava querendo dizer que era aquele irmão que estava pregando. Porque o seu nome significa alto, e aquele irmão é alto. Vê que doidice. Você está entendendo, irmão? Vê como fica confuso. Mas é assim que os estudiosos alegóricos entendem as profecias. Não, ele está dizendo 1000 anos, mas 1000 é um número com 3 zeros, e 3 zeros significa não sei o que lá, e começa a inventar um bocado de coisa. E aí, irmão, quando se vê dessa forma, eu posso inventar o que eu quiser da Bíblia.
Eu posso dizer que a gente já está no céu, que o céu é a terra, porque quando a Bíblia fala de céu quer dizer terra. Eu fico inventando um monte de coisa. Posso ouvir um amém, amado? E por isso se confunde. Mas existe uma outra forma de se estudar a profecia, que é estudá-la literalmente. O que é literalmente? Ao pé da letra. Ou seja, crer do jeito que está escrito. Como é que o literalista ele entende esse versículo? Do jeito que está aqui. Se a Bíblia diz que vai vir um anjo, vai prender o diabo por 1000 anos, vai acontecer desse jeito que está escrito. Vê como facilita mais a Bíblia. Eu leio e eu entendo que do jeito que está escrito vai acontecer. Amém? Nós somos literalistas, ou seja, nós entendemos as profecias literalmente. Diga graças a Deus. Já pensou a complicação que ia ser, irmão, se fosse diferente? Não, irmãos, a gente estuda, a gente lê a palavra e tenta entender a profecia do jeito que está escrito, ao pé da letra. Aí você pode dizer, irmão, e qual das duas formas de entender as profecias é correta? A forma alegórica ou a forma literal? O que é que você acha, irmão? Literal, ao pé da letra. Agora, sabe por quê, irmão? Simples demais. Porque as profecias que já se cumpriram do jeito que foi escrito, ao pé da letra. Amém, amado? Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala que Jesus iria nascer de Belém. E diz lá que Belém, dela viria o que há de governar Israel. Falando de Jesus, dizendo que Jesus nasceria da cidade de Belém e seria o rei de Israel. Essa profecia já se cumpriu. E lá em Mateus capítulo 2, fala que os magos foram ao rei Herodes e disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles já entenderam que nasceria o rei de Israel. Por que eles entenderam assim? Porque a profecia disse ao pé da letra que viria um que iria governar Israel. Posso ouvir um amém? E aí o Herodes ficou meio chateado, porque ele não queria, ele era o rei, ele não queria perder o trono. E aí ele foi perguntar aos estudiosos da Bíblia que trabalhavam para ele. Disse: onde é que o Messias, ou seja, o Salvador Jesus, onde é que o Messias vai nascer? E aí os estudiosos disseram: ele vai nascer em Belém, porque está escrito: e tu, Belém Efrata, visto que menor és entre as cidades de Israel, de ti sairá aquele que há de ser o guia de Israel. Então por que os estudiosos entenderam que Jesus tinha que nascer em Belém? Diga, porque a profecia disse. Ao pé da letra, irmão. Aleluia. Vou voltar bem muito antes no tempo, bem muito antes. Na época de Noé, Deus aparece para Noé e diz: Noé, o mundo está corrompido diante de mim. Só vi em você graça, fidelidade. Olha, construa uma arca, porque eu vou destruir a terra com um dilúvio de águas. Deus falou, isso foi uma profecia na época de Noé. Isso foi uma revelação do futuro. E Noé, como foi que... Aí depois que Deus falou, Noé foi e começou a fazer, não fez a arca. Por quê? Porque Noé entendeu que Deus estava querendo dizer outra coisa com aquilo ali, não foi? Não, Noé foi construir a arca. Por quê? Porque ele entendeu que do jeito que Deus falou ia acontecer. E aconteceu. 100 anos depois, a arca foi construída e veio águas e toda a humanidade, com exceção da família de Noé, morreu. Então, do jeito que Deus profetizou, aconteceu. Amém, amados? Muitas profecias. Isaías fala que o rei viria montado num jumento. Chegaria montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Quando a gente vai para Mateus capítulo 21, a gente vê que Jesus entra em Jerusalém montado num cavalo branco, não foi assim?
Ele entrou montado num jumento ao lado da mãe do jumentinho. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então todas as profecias que já se cumpriram ao pé da letra. Então eu entendo que do mesmo jeito as profecias que ainda vão se cumprir do jeito que foi dito. E estudando as profecias literalmente, a gente chega a uma conclusão. Jesus vem buscar a sua igreja antes da tribulação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se você permanecer fiel, você vai continuar sendo igreja. E por isso, você não vai passar pela tribulação. Você vai ser arrebatado antes. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Então, irmãos, sempre que possível a gente deve entender a profecia, ou seja, a revelação que está escrita ao pé da letra. Essa é a regra geral. Amém? Existem algumas exceções a essa regra? Existem. A regra é ler e do jeito que está escrito entender. Vai acontecer desse jeito. A regra geral é essa. Mas existem em alguns casos algumas exceções. Mas aí, na próxima semana, eu vou estar explicando quais são as exceções à regra. Posso ouvir um amém? Depois vamos estar dando continuidade ao assunto. Não se esqueça, nós precisamos conhecer sobre escatologia, para que aumentemos a nossa santidade e gere em nós cada vez mais um desejo de aprender e levar a palavra para os que estão perecendo. Vocês foram abençoados?